28 de junho de 2022, nesta terça-feira, a igreja celebra a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nesta terça-feira nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida de Santo Irineu de Lyon, ou Santo Irineu de Leão. Santo Irineu viveu no século II e III, a transição. É provável que tenha nascido em 130 e morrido no ano 202. Irineu fora ordenado sacerdote. Ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna. Depois foi eleito bispo da igreja de Leão. Santo Irineu, como bispo, era efetivamente um mestre, uma testemunha fiel à tradição apostólica, aos ensinamentos dos apóstolos, aos ensinamentos de Jesus de Nazaré, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Santo Irineu difundiu a mensagem dos apóstolos, a mensagem evangélica, em todo o território de sua igreja. Foi um grande defensor da fé apostólica diante das controvérsias e das heresias que fervilhavam no século II e III. Dentre as heresias que Santo Irineu de Lyon combateu, está o gnosticismo. O gnosticismo da época de Irineu era uma ideologia que feria o cristianismo na sua essência. O gnosticismo pregava que nós poderíamos conhecer a verdade meramente e unicamente por meio do conhecimento. Um pouco da ideia que paira hoje no século XXI. A ciência, o conhecimento. Sendo assim, Deus era uma busca desnecessária. Eu, por minhas próprias iniciativas e pelo meu ato de conhecer, posso chegar à verdade e posso atingir a plenitude humana, a iluminação. O gnosticismo, de tanto focar na busca do conhecimento e da verdade, à luz da razão humana, acabaram por desprezar a corporeidade, a materialidade da criação. Por isso, um gnóstico da época de Leão, de Irineu de Leão, era alguém que desprezava a matéria. Todas essas características do gnosticismo foram combatidas por Santo Irineu e por tantos outros defensores da fé. Primeira coisa, Deus criou o céu e a terra. A materialidade também é obra da criação de Deus, e se vem de Deus é um dom, é bom, é do bem, vem de Deus. Nós somos corpo e alma, não podemos desprezar nossa corporeidade, porque constitui antropologicamente o que somos também. Outra coisa, nós não temos a capacidade de chegar ao conhecimento pleno da obra da criação, ao conhecimento da verdade por conta própria. Hoje, o gnosticismo antigo se tornou o bendito chamado relativismo. Cada um tem a sua verdade e não existe uma universalidade da verdade.
uma transformação desta ideologia antiga. Hoje a igreja também precisa de vários irineus para combater aquilo que fere o cristianismo. Nós temos hoje um apelo do mundo pelo conhecimento, mas um conhecimento sem a pessoa, sem a presença e sem o paradigma que vem de Deus. Nós somos cristãos e o que nós cremos? Que a razão humana pode e deve conhecer a verdade, mas que a totalidade da verdade não se dá somente pela razão e pela ciência. Nós precisamos da bendita fé. A fé nos informa realidades que a ciência não nos informa. O sobrenatural, as verdades da moralidade, o projeto de Deus, os sonhos de Deus para o ser humano. Nós vemos hoje em dia muita confusão, muitos pontos de vistas distintos. Por que isso acontece? Cada um diz uma coisa. Porque a verdade foi diluída no relativismo. Isso não vem de Deus. É Deus quem cria, é Deus quem determina o seu projeto, a finalidade de todas as coisas. E nós precisamos defender nisso. Porque no dia de hoje nós entramos também no relativismo do mundo. O importante é não entrar em conflito, é ter paz. E às vezes nós nos esquivamos de pregar a verdade para não nos indispormos com alguém. Só que as pessoas falam o que elas pensam e nós não podemos falar o que nós pensamos. Isso é covardia por nossa parte. Se alguém te ataca com um movimento ideológico contrário à sua fé, é seu dever, meu querido irmão e filho em Cristo, é seu dever defender a fé. Mas você precisa conhecer a verdade. Hoje nós vemos na nossa igreja muita gente apática à fé. As pessoas não conhecem a doutrina da igreja, a verdade. Como nós estamos diante de tudo isso, de toda essa realidade gnóstica que paira de maneira avançada no século que nós vivemos? Como nós estamos? A mentira, que são as ideologias diversas, estão engolindo a verdade. Nós precisamos defendê-la, porque a verdade é que nos libertará, como nos diz o Evangelho. Irineu de Leão mereceu ser morto por defender a verdade. E nós às vezes negociamos. Defender a verdade não é ser intolerante. Ser intolerante é não saber ouvir o outro, é desprezar o outro porque pensa diferente, é não querer conviver, é fugir do outro. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos conviver com todos. A intolerância não é virtude cristã. Defender a verdade é ouvir o outro, mas é também colocar de maneira caridosa o seu ponto de vista. E mesmo assim continuar a conviver com o outro. Perceber no outro o que tem de bom, o que tem de congruente com o que eu penso e conviver por esses pontos. Não traçar uma ignorância, uma apatia por causa das coisas que não são compatíveis com o que eu creio. É conviver, mas é não aceitar o que não vem de Deus. Isso é uma arte. Como eu convivo com o que pensa diferente de mim, sem fazer adesão ao que não é a verdade? É uma arte. Por isso nós precisamos rezar para que Deus nos dê o discernimento e a sabedoria. A sabedoria é aquilo que nos faz fazer o certo na hora certa, falar o certo na hora certa. Santo Irineu de Lyon foi morto, por isso mereceu o título de mártir, mas ele não cedeu, ele não negociou a verdade da fé. Que nós também, se for necessário, que entreguemos nossa vida, mas não abandonemos a verdade, a doutrina de Cristo. Neste mundo de hoje, é um grande desafio, minha gente. É um grande desafio, porque nós vemos elementos de
de situações, elementos que se contrapõem à fé, entrando na nossa própria família. Tantas as realidades, tantos os exemplos poderiam ser dados. E nós temos de aprender a conviver com isso sem autorizar, sem dizer, de fato isso é verdade, porque não é. Como fazer? Peça o dom da sabedoria. Que Deus nos ajude. Sejamos defensores da fé, como Irineu de Lyon defendeu a ponto de dar o seu sangue. Que nós sejamos fiéis a Jesus Cristo. Não abandonemos a Jesus Cristo, meus irmãos, meus filhos em Cristo. Porque no fim da nossa peregrinação, nós seremos cobrados pelo que nós aprovamos, pelo que nós ensinamos, pelo que nós cremos. Seremos cobrados por isso. Força e coragem. Uma terça-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.